Olá, eu me chamo Fabrício Caio de Souza Carvalho e vou falar um pouco sobre o Niki Lauda e também um pouco do que acontecia na época onde o Niki ele sofreu o acidente. O Niki Lauda ele foi um automobilista e piloto austríaco de Fórmula 1, ou seja, ele era piloto da maior categoria de automobilismo mundial. Ele foi nascido em 22 de fevereiro de 1949. Surpreendendo a todos como um piloto precoce, como um ótimo piloto. Ele já era campeão mundial de Fórmula 1, tendo apenas 21 anos de idade. Isso aconteceu na temporada de 1975 e ele pilotava uma Ferrari. Ele se sagrou campeão mundial a primeira vez. No ano seguinte também, ele já dominava a temporada. Ele também pilotava uma Ferrari e naquela época ele tinha 5 vitórias, além também de 8 pódios registrados em 9 corridas. Ou seja, ele era dominante naquela temporada, ele era um fenômeno, era absurdo o que ele estava fazendo naquela temporada. Nesse mesmo ano, no dia 1º de agosto, aconteceu o GP da Alemanha de Fórmula 1 no circuito de Nürburgring. Nesse dia acontecia a última corrida da categoria de Fórmula 1, ou seja, era a última corrida para ele consolidar sua vitória e se sagrar bicampeão mundial. Essa corrida ela ficou imortalizada na história da Fórmula 1 pelo acidente que o Niki Lauda teve pilotando uma Ferrari. Na época, o Niki Lauda ele disputava com seu grande rival, que era o James Hunt, que pilotava a McLaren. O campeão mundial, então campeão mundial, o Niki Lauda, ele liderava o campeonato com 58 pontos. Enquanto seu grande rival, o James Hunt, ele vinha na perseguição com 35 pontos, ou seja, era uma vantagem considerável, era uma vantagem muito boa, e a última corrida vinha para consolidar a vitória e o Niki ia se sagrar bicampeão de Fórmula 1 da época. Só que, tem um porém, né? Os momentos que antecederam o GP da Alemanha, eles eram de muita chuva, foi um período muito chuvoso. E com essas chuvas que aconteceu no circuito, na cidade onde tem um circuito de Nürburgring, comprometeu total as condições que já eram consideradas perigosíssimas. Aquela pista já era considerada muito perigosa e com a chuva isso agravou tudo. Tendo isso em mente, o Niki Lauda, ele antes da prova tentou liderar um boicote de pilotos para que a corrida ela fosse suspensa, devido à insegurança que a pista passava, já que aquela pista ela já era considerada perigosa. Imagine chovendo, tendo em vista também que os carros da época eles não tinham a metade da dirigibilidade que tem hoje, a tecnologia que tem hoje, a segurança que tem hoje. Ou seja, era muito precário na época as questões de segurança dos carros. Visto isso, ele tentou liderar esse boicote, mas infelizmente ele não teve sucesso nesse boicote. E o resto, todos nós sabemos, o resto é história. Olá, eu me chamo Pedro Rangel e o acidente a ser destacado ele acontece em 1º de agosto de 1976, com Niki Lauda, na cidade de Nürburgring, município da Alemanha, em uma pista com 22 quilômetros de extensão. Pista esta que estava ainda molhada, por uma chuva que tinha acontecido anteriormente. E foi um acidente que aconteceu aí na segunda volta. Niki Lauda acaba se acidentando depois que perde o controle do veículo, da Ferrari
colide com o guarda-raio, né? E o seu carro é jogado novamente para a pista, só que agora em chamas. Então, além do impacto, né, tem essa questão aí do fogo, né? No momento, né, em que estava ali o carro incendiado, tudo mais, outros dois ainda batem, né, no carro dele. Esses mesmos vão tentar ajudar, né, Niki Lauda a amenizar ali, né, o problema, a situação, e procurar extintor de incêndio, porque ali por perto não tinha, né? Então eles acenam, né, para tentar aí achar um extintor de incêndio, né, cessar o fogo, e conseguem, né, um extintor de incêndio. Depois de algum tempinho conseguem aí amenizar mais, e quem vai tirar definitivamente Niki Lauda ali de dentro do carro vai ser um cara que foi destacado aí, né, que foi Arturo Mesário. Mesário, ele vai tirar Niki Lauda do cinto, né, vai desatar o cinto, vai tirar ele, vai puxar ele para fora, e vão tentar, né, imobilizar aí, né, de alguma maneira a Niki Lauda. Então, é uma situação como essa, né, os primeiros socorristas, eles devem se atentar, né, ao lugar em que estão ali, né, em que ocorre o acidente, né, também a vítima, como a vítima se encontra, né, o local, né, a forma do acidente também, como aconteceu, né, como ocorreu, o que envolve o acidente, né, por exemplo, o fogo está envolvido aí, né, é o que vai diferenciar a forma de tratamento, né, de recepção a esse sujeito, porque uma levada brusca, né, pode aí afetar tanto o paciente. Olá, meu nome é Jader Queiroz. Hoje aqui eu estou aqui para falar como o acidente do Niki Lauda poderia ter tido consequências, poderia ter sido menos grave. Primeiro, a gente precisa falar sobre o local do acidente, né? A pista de Nordschleife. Eu não sei falar alemão, então não sei se é assim que pronuncia. Mas essa é uma pista muito perigosa, e o próprio Niki Lauda, ele tinha chamado os outros pilotos para não participar do GP, porque é uma pista muito perigosa, e mesmo assim eles foram lá, e no dia da corrida tinha chovido, então isso só deixou a pista ainda mais perigosa. Não se sabe exatamente porque ele perdeu o controle do carro, mas pode ter sido exatamente porque ele passou por uma poça d'água e perdeu o controle. Então, isso é realmente algo que não poderia ter acontecido, nem se deveria ter essa corrida ali. Mas eles tinham um contrato, então eles foram lá. E aconteceu o acidente, né? E a pista, ela tinha mais de 20 quilômetros de extensão. Quando você tem uma pista tão longa assim, não se tem como ter primeiros socorros em todos os pontos da pista. E isso fica claro quando ele bate e não chega ajuda médica. Quem ajuda ele a sair de dentro do carro e quem dá os primeiros socorros para ele são os outros pilotos que descem do carro e vão ajudar ele. Isso mostra claramente uma completa insegurança que se tinha naquela época, né? Porque não se tinha o mínimo preparo, não tinha primeiros socorros, e são os próprios pilotos que ajudam ele a sair do carro e deitam ele na pista para dar os primeiros socorros. Demora muito até uma equipe médica chegar, exatamente por causa que a pista era muito longa, a pista era muito perigosa. A pista tinha mais de 20 km de extensão. E isso agravou ainda mais o acidente, e toda a demora para chegar a equipe médica, para chegar também os extintores de incêndio e conseguirem apagar o fogo, e até que enfim chegar o helicóptero, até isso chegar. Isso foi algo que agravou muito o acidente, né? E o automobilismo como um todo nunca vai ser um esporte seguro. Infelizmente, para esse esporte passar a ser seguro, qualquer esporte passar a ser seguro, fatalidades têm que acontecer, porque as pessoas só se preocupam com a segurança realmente depois que um acidente realmente grave não acontecesse. Depois do acidente do Niki Lauda, a Fórmula 1 nunca voltou a correr no Nordschleife. Ou seja, eles realmente se preocuparam com algo, mas para isso
teve que um acidente muito grave acontecer. E é sempre assim, né? Sempre só se preocupam com algo dentro do esporte depois que algo de mais grave acontece. E isso é algo muito ruim, né? Porque são coisas que podem ser previstas. Mas como o próprio Niki Lauda preveu que poderia acontecer um acidente ali, e mesmo assim não deram a mínima atenção para ele. Então, eu acho que isso é algo que precisa ser mudado. Não é necessário acontecer fatalidades para que se tenha mais segurança no esporte. Isso, isso realmente precisa ser revisto. Olá, meu nome é Messias Lázaro. Eu vou falar um pouco sobre como foi a volta de Lauda às pistas, a sua recuperação e também como foi o fim da sua vida, né? Conhecido como esse perfil assim meio egocêntrico, né? Lauda ali mesmo com todos os ferimentos, com aquelas feridas ainda vivas, né? Por causa que o seu rosto foi muito afetado, o seu capacete pegou fogo, toda a espuma derreteu, ele perdeu um pedaço da orelha. Mesmo assim, com aquela ferida ainda viva, ele vendo que James Hunt, que era um dos seus maiores oponentes na Fórmula 1, estava ganhando posições, né, ganhando bastante pontos, fazendo pontos, por causa que se não tivesse Lauda, Hunt estava dominando, né, por causa que ele também era muito bom piloto. E aí, por causa disso, Lauda ele ficou com muita raiva e a partir do momento que ele viu, né, ele geralmente assistia todas as corridas, mesmo estando no hospital, ele viu que só faltava somente 3 pontos para James conseguir ultrapassar ele. E aí, nesse dia, ele pegou e ficou com bastante raiva, né? Usou o capacete mesmo com a ferida aberta, forçou mesmo para ver se já conseguia voltar às corridas. E então ele voltou. Depois de 41 dias, né, que ele passou internado, ele voltou às corridas, que foi exatamente no dia 10 de setembro de 1976. Lembrando, né, que o acidente foi no dia 1º de agosto de 1976, então daí exatamente 41 dias. Ele volta, né, em uma quinta-feira, e aí na sexta-feira ele faz, né, uns treinos, dá umas voltas no circuito, e logo no sábado ele já começa disputando e então vence a corrida, né, que foi bastante importante, já que ele já tinha acabado de voltar do acidente. Fora isso, né, temos aí alguns empecilhos nessa volta, porque o chefe de corrida, né, que era Aldeto, ele, a partir do momento que Lauda sofreu o acidente, já começou a procurar outra pessoa para poder ocupar o lugar de Nicholas, né? É tanto que ele chegou a convidar Fittipaldi, porém ele não foi. Mas aí teve o argentino, né? Teve um argentino que entrou ainda, mas só que só correu poucas vezes no terceiro carro da Ferrari, né? E o nome desse argentino era Carlos Reutemann. E ainda ali, né, teve umas brincadeirinhas, Nicholas ainda chegou a falar um pouco sobre ele, falar que ele não corria nada. A partir do momento que ele começou a dar algumas entrevistas ali para a imprensa, né? E vamos falar assim que a volta de Nick foi um pouco assim dolorida. Ele era uma pessoa que não costumava usar muito boné e por conta dos estragos feitos em seu rosto, ele passou a usar muito boné. Então era quase impossível ele aparecer para a imprensa se ele não tivesse com o boné. Outro fato importante de ressaltar é que no ano de 1983 ele esteve aqui no Brasil e fez uma cirurgia para a reconstrução da pálpebra do olho direito, que foi bastante afetado no acidente no ano de 1976, né? Então, no Rio de Janeiro, ele foi lá, tem um médico cirurgião que conseguiu reconstruir, deixar um pouco melhor. E então, né, chegando já no fim da sua vida, ele morreu no dia 20 de maio de 2019, e as causas foi assim, até que plausíveis e tem determinada ligação com o acidente. A partir do momento que ele inalou bastante fumaça, uma fumaça tóxica, ele acabou tendo alguns problemas tanto no seu pulmão como também no seu sangue. Então, um pouco dos seus rins foram afetados. E com isso,
né, depois de algum tempo passado já, no ano de 1997, ele tem que fazer o primeiro transplante de rim, né, porque juntou, claro, outros fatores, mas isso também era um dos fatores, né, por conta desse seu sangue que acabou tendo aquele problema, toda a intoxicação, o seu pulmão também teve toda a intoxicação. Então, o acidente foi um dos fatores que contribuiu, de certa forma, para a sua morte. E aí, ele fez esse transplante, né? O seu irmão doou o primeiro rim. Depois, em 2005, a sua esposa, né? Doou também outro rim para a Lauda. E com isso, depois ele tem uma gripe e com isso ele tem que fazer tem que fazer um transplante de pulmão. Ele consegue transplantar esse pulmão, né? Mas por conta da quantidade de remédios que ele tinha que tomar para o corpo não rejeitar esse pulmão, ele acaba, né, os seus rins, né, os rins de Lauda, acaba passando por um processo de falência. E esse processo de falência dos rins é o que leva à morte. E sobre essa gripe que teve no pulmão, podemos ligar também ao acidente, por conta que, a partir do momento que ele teve, né, aquela inalação de fumaça, o seu pulmão se tornou um pouco mais frágil. E esse transplante de pulmão foi feito principalmente por causa que os alvéolos pulmonares estavam todos entupidos, né? Tinha bastante secreção, por mais que já tinha muito tempo, mas sim, já tinha sofrido um baque muito grande naquele tempo os pulmões, então depois veio essa gripe e com isso ele acabou fazendo esse transplante. Por conta da quantidade de remédio, os seus rins foram à falência e infelizmente perdemos essa lenda aí, tricampeão da Fórmula 1. De qualquer forma, ficou marcado o seu egocentrismo e também a sua paciência. É um cara fera. E é isso. Muito obrigado por assistir. Valeu.